Cuidado! Não deixe ninguém impor a mão em você. Ah, vou pedir para orar, alguma coisa assim, colocar a mão e principalmente colocar a mão aqui, ó, na sua fronte, onde está a nossa glândula pineal. Não permita que façam isso. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Sou Eliel Carlos, sou um pesquisador, um curioso e aqui nesse canal eu trago bastante tema controverso. Eu estou gravando esse vídeo especificamente porque eu acabei de passar por uma experiência onde eu disse não e a pessoa ficou um pouco meio que constrangida e foi embora. Vou explicar o que aconteceu. Eu pego água em uma mina que tem aqui no mato, próximo aqui na minha cidade, e eu pego água nessa mina. E hoje eu fui lá buscar água. E aí eu estou lá pegando a água, inclusive tem vídeo aqui no canal, né, onde eu mostro aonde eu peguei essa água. Depois você procura e dá uma olhada. E quando eu estava quase já terminando de encher os meus galões de água, chegou um senhor, por certo, muito simpático esse senhor. E aí ele veio pegar a água dele, ele pegou a água enquanto ele estava enchendo os galão, eu estava levando o galão até o meu carro. E aí a gente conversou ali, né, falou sobre a água, etc. E antes da gente ir embora, ele já tinha colocado os galões no carro dele e eu no meu. A gente estava batendo um papo ali, né, falando ali do lugar e tal. De repente, do nada, ele olhou para mim e disse: "Eu posso orar por você?" Aí eu parei, olhei assim para ele e falei: "Rapaz, agradeço, mas eu não acredito na oração." Aí ele falou assim: "Você não acredita em Jesus?" Eu falei: "Acredito em Jesus, mas na oração em si." Aí ele falou: "Você sabe o que é oração?" Eu falei: "Sim, oração é pedir para Deus, interceder pela outra pessoa e tal, mas eu agradeço." Quando eu falei isso para ele, imediatamente ele cortou a conversa e falou tchau e foi embora. E aqui eu vou explicar o porquê que eu não aceitei a oração desse senhor. E também o porquê que você não deveria deixar ninguém orar por você. Primeiro ponto, eu estava conversando com ele normalmente e do nada ele se ofereceu para orar por mim. Eu não pedi para ele orar por mim, eu nem sabia que esse cara era cristão. Esse é o primeiro ponto. A pessoa se ofereceu, eu não pedi. Então, quando você quer alguma coisa, você pede. E quando alguém vem oferecendo algo para você do nada, eu não vejo a necessidade de estar precisando de oração. Mas a questão é mais profunda. Por que que eu não permiti? Porque hoje eu tenho conhecimento sobre energia. Se fosse um tempo atrás, antes de eu adquirir esse conhecimento, talvez por não querer constranger a pessoa, eu permitiria que ele orasse por mim. Mas como hoje eu tenho conhecimento e eu sei do perigo que é uma pessoa vir orar por você e talvez até impor a mão em você, na sua testa, eu sei o que implica isso energeticamente falando. Então eu falei não me senti constrangido, não me senti tipo assim ruim por não ter aceitado o que aquele senhor me ofereceu. Porque eu sei que eu estou cuidando do meu corpo e da minha energia. Então eu hoje não permito ninguém que venha impor a mão em mim. Não permito. Eu não tenho nada contra a oração. Tem pessoas que acreditam na oração. Tá tudo certo, mas tem que ter cuidado. Por quê? Tudo é energia. O nosso corpo é energia. E a questão é que eu não conheço aquele senhor. Eu nunca vi ele na minha vida. Ele apareceu lá e do nada, por a gente estar conversando, ele ofereceu. Eu não sei qual é a energia que esse homem carrega. Então, ao deixar uma pessoa vir orar por você e pôr a mão em você, ele pode estar mexendo na sua energia. E aí pode melhorar ou pode bagunçar. É mais para bagunçar do que melhorar. Já sabendo do que eu já falei aqui várias vezes, que eu não acredito muito na religião e ela é do sistema. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não permito porque pode bagunçar a minha energia, então, ponto. E eu recomendo mesmo. Se você não sabe sobre essas coisas de energia, eu te recomendo que você procure informação sobre isso aí, porque provavelmente, não sei, talvez você tenha recebido de oração de vários pastores que colocar a mão em você e tal,
E se você for analisar, talvez em vez de melhorar a sua vida, piorou. Porque foi mexido na sua energia. Então tem que ter muito cuidado. Tá bom? Primeiro ponto. Segundo ponto. É interessante, né, como que o religioso, quando você não aceita o que ele quer, ou você não compartilha com a ideia dele, ele já corta a conversa e cai fora. Eu ia explicar para ele por que eu não aceitei a oração dele, eu ia explicar a sua questão de energia, ele nem quis saber. Eu já fui religioso, já expliquei aqui, já estudei teologia, participei em igreja, já estive pregando em púlpito e já cheguei a orar por pessoas. Mas mesmo quando eu estava na religião, eu nunca me ofereci para orar pelas pessoas. Eu só orava por aquelas pessoas que pediam para que eu orasse por elas. Agora você vem se oferecendo assim, cuidado, muito cuidado. Eu não aceito. Muito mais hoje que eu estou fora da religião e para mim a religião é mais um braço de manipulação do sistema. Eu sei que muitas dessas pessoas acham que eu estou fazendo bem, que estão cumprindo o papel dela perante Deus e tal. Ela na ignorância dela. Talvez um dia ela vai entender o porquê que eu não aceitei a oração e eu falei para ele que não acredito em oração. Outro ponto. Eu vou basear aqui naquela palavra que Jesus falou, que está escrito no Novo Testamento. Ele disse, vós sois deuses. Então, baseando nessa palavra aí, eu sou o próprio Deus da minha vida. Deus habita dentro de mim. Eu tenho parte de Deus. Então eu sou o capitão do meu barco. Eu sou quem decide o meu caminho. Eu sou quem intercede por mim. Eu sou quem cuida da minha energia. Então eu não preciso que ninguém venha orar por mim. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou pedir para alguém menos oração. Tá? Então, por causa que esse episódio aconteceu faz aí uns 30 minutos. Acabei de chegar com a água. Estou gravando isso aqui, antes de eu esquecer, né? Para passar para você o porquê que eu não aceito a oração. Não tenho nada contra, mas existem essas questões energéticas. Tome muito cuidado, beleza? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Vou pedir para você se conferir os links que está aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e te vejo lá.